Fala pessoal, Davi aqui. E se eu contasse para vocês a história de um homem que enviou seu único filho para a Terra, e esse filho, ao chegar na Terra, ele é acolhido por um casal de seres humanos, e que ao crescer, esse filho ele salvaria toda a humanidade. De quem eu estaria falando? Exatamente, é o Superman. É um assunto tão polêmico que tá aí nas redes sociais, né? Se você não tá, se você faz parte aí das redes sociais, com certeza você viu aí as polêmicas em torno da figura do Superman. Mas o que eu queria falar para vocês é a respeito do arquétipo do Superman, né? Perceba que quando eu conto essa história para você, muitos vão fazer uma correlação com a história de Cristo, né? O Filho de Deus que veio ao mundo, nasceu de uma mulher, a Virgem Maria, e ele, quando cresceu, ele pregou o Evangelho aos homens e ele morreu e ressuscitou pelo povo dele, por aqueles a quem ele escolheu. Agora veja, né, a história do Superman, ele em algum momento ele até morre também e ressuscita, né? Isso nós chamamos de arquétipo. O criador do Superman, o Jerry Siegel, inclusive ele era filho, ele foi filho de imigrantes judeus, né? Provavelmente quando ele estava contando essa história, montando todo o o panorama do Superman, toda a história por detrás do personagem, com certeza ele estava lembrando, creio que talvez não de Cristo, tá? Que nem todo o judeu crê em Jesus Cristo, mas provavelmente ele estava lembrando das figuras do qual certamente os pais dele contaram para ele. Então, homens como Davi e Sansão, que possuíam força sobre-humana, Moisés, que resgata o povo de Israel do Egito através de poderes e maravilhas, né? Inclusive, não sei se essa foi a intenção dele, mas se você perceber, Lex Luthor é careca, né? Faraó meio que careca também. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas perceba que são figuras ilustrativas e provavelmente ele estava tentando expressar a cultura do povo dele através da história do Superman. Mas entenda que tanto o Siegel quanto Lewis e Tolkien eles conseguem resgatar a ideia do mito, né? Do Deus sobre-humano que através de seus poderes e da sua perfeição ele vai salvar toda a humanidade. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito importante nós entendermos que Superman é apenas um arquétipo, assim como o Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, são arquétipos que estão nos revelando algo, está trazendo uma verdade à tona. E a verdade é que todo ser humano ele precisa de um Salvador, ele clama por um Salvador, tá certo? O fato de nós termos aí um Superman gay ou um Superman bissexual, ele nada mais é, nada menos é que pessoas que estão querendo se identificar com alguém que seja transcendente, com alguém que esteja acima delas e que seja capaz de representar a causa delas. Que seja capaz de entender os seus medos interiores, entender as suas dificuldades, as suas trevas, os seus demônios, assim como nós, né? Então, seja o super-homem homossexual ou heterossexual, é um arquétipo do ser humano clamando por alguém que seja mais poderoso do que ele, que seja mais perfeito do que ele, que tenha a capacidade de vir em algum momento e salvá-lo dos problemas que ele vive no dia a dia. Porém, eu tenho uma má notícia, né? Superman, ele é um personagem fictício. Ele não é capaz de nos salvar.
Ele não é capaz de resolver os nossos problemas. Ele não é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. E nós, como cristãos, nesses dias, nós vamos precisar desenvolver cada vez mais um sentimento, né, de amor, assim como o apóstolo Paulo, ele teve um sentimento de amor pelos atenienses, né? Atos capítulo 17 vai nos retratar isso. Ele, ali por volta do 16 ao 31, ele vai contar a história de quando Paulo chega até Atenas e Paulo se depara com toda a idolatria que estava acontecendo em Atenas, e a Bíblia vai dizer que o espírito dele se revolta com aquilo. Porém, no decorrer da passagem, nós vamos perceber que Paulo vai desenvolvendo um amor, e o Espírito Santo, né, essa percepção toma conta de Paulo, aonde Paulo começa a elogiar os atenienses pela religiosidade deles. Olha, eu vejo que vocês são um povo muito religioso, ele vai dizer. E aí Paulo se dirige até aquele lugar do altar ao Deus desconhecido e ele diz assim, olha, esse altar do Deus desconhecido é exatamente dessa pessoa quem eu estou falando. O Cristo que eu estou pregando para vocês é esse Deus desconhecido por vocês e cabe a vocês conhecê-lo. Não cabe a nós estarmos julgando esse ou aquele por estar buscando um arquétipo que possa os representar. Porque assim como nós, né, pessoas de diversas sexualidades, diversas etnias, todas as sociedades buscam essa figura representativa, esse alguém que possa estar no final do dia o salvando. Mas como eu disse anteriormente, né, essa má notícia é que esse super-homem ele não pode nos salvar. Esse super-homem heterossexual não pode me salvar, ele não representa a minha família. E aí eu não vou entrar nos meandros, porque algumas pessoas já até comentaram a respeito do super-homem com a Mulher Maravilha e etc e tal, esquece tudo isso, tá? Mas o super-homem com a sua heterossexualidade, ele não pode me salvar. O super-homem com a bissexualidade dele, ele não pode me salvar. O super-homem com uma homossexualidade também não pode me salvar. O único que pode me salvar é o Deus homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E aí nós chegamos aqui à conclusão do que nós estamos falando em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja você quem for, se você crer em Jesus Cristo, esse Deus homem, ele vai te representar, ele vai vir no seu socorro e ele pode te salvar. Ele pode te livrar dos seus demônios interiores, das suas trevas interiores. Porque a salvação dele é completa, não é pela metade. Deus te abençoe.